Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Santiago Paz. É um prazer tê-los novamente conosco para falarmos sobre os diversos aspectos sobre treinamento, nutrição, ganho de massa muscular e suplementação, comportamento e por aí vai. Hoje a gente vai falar sobre o melhor tipo de exercício para ansiedade, muito válido e importante, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Hoje, a ansiedade é considerada uma das principais questões emocionais que estão reduzindo os resultados, tanto para ganho de massa muscular quanto para o emagrecimento. O indivíduo ansioso ele pode estar reduzindo as possibilidades de treinamento, principalmente porque ele tem dificuldade em dormir ou talvez porque ele tenta acelerar o processo, acreditando que métodos de treinamento um pouquinho mais eficazes, vamos colocar assim, podem ser justificados pelo aumento indiscriminado do volume de treino. Ele acredita que quanto mais volume, melhor, mas a gente precisa entender que por mais que o volume seja a principal variável de ganho de massa muscular, existe o que a gente chama de curva do U invertido, no qual cada indivíduo tem o seu próprio volume individualmente a partir do seu nível de treinamento. Se a gente sabe que o volume de treino é carga vezes repetições vezes série, e às vezes uma pessoa pode achar que quanto mais repetições, mais volume matemático eu vou fazer, a gente cai no viés, muitas vezes, de você realizar um exercício com uma carga mais baixa, necessariamente ter que fazer mais repetições, necessariamente acelerar cada repetição, cai na questão de não ter prazer nesse tipo de abordagem, porque muitas vezes, quando são repetições excessivas, o indivíduo fica estressado, e evidentemente você tem menos tempo para realizar de duração numa sessão de musculação. Quando você poderia estar aumentando essa carga, por exemplo, de 6 a 8 repetições, e por mais que você dê 2 minutos de intervalo entre as séries, essa carga maior, ela equilibra muitas vezes a necessidade de se fazer 15, 20 repetições. Então, assim, o indivíduo ansioso, ele pode acreditar que quanto mais repetições ou séries indiscriminadamente, melhor. Então, não é assim que funciona. Ou então, ele pode querer necessariamente reduzir o tempo de intervalo sem levar em consideração o padrão de movimento, a qualidade de movimento ou a manutenção desse volume ótimo, por conta, muitas vezes, da dificuldade de se esperar a recuperação. Fora que, quanto mais cafeína, mais ansioso esse indivíduo fica. Então, é importante que a gente tenha em mente que os fatores emocionais eles estão diretamente associados à qualidade do treino ou até mesmo como esse treino vai ser feito, mas principalmente a recuperação. A recuperação hoje é considerada até mais importante que o próprio treino. Por isso que eu falo que consistência vence intensidade, porque muitas vezes esse indivíduo começa a semana muito intenso, segunda e terça-feira um treino nota 10, mas na quarta, quinta, às vezes o treino é 6, ou na sexta-feira o treino é 4, porque não soube de fato dosar os percentuais de distribuição do volume semanal de treino para cada dia. Jogou um volume lá em cima e ficou mantendo lá em cima, descontextualmente, a capacidade semanal ou até mesmo o nível de treinamento do indivíduo. Então, o que acontece? Se nós estamos falando de uma relação entre recuperação, a gente precisa priorizar sono, a gente precisa priorizar as questões emocionais e a gente precisa priorizar o estresse ou o relaxamento. E existem exercícios, existem tipos de treino que são hoje apontados como mais eficazes como manejo de ansiedade. Por quê? Porque dentro da psicologia do esporte, nós temos algumas variáveis de estudo que justificam muitas vezes esse indivíduo se desconectar dos problemas que ele tem fora do âmbito de treinamento, do ambiente de treino, ou até mesmo problemas vinculados ao trabalho, ao relacionamento, às questões financeiras e por aí vai. E se ele estiver muito tenso, ou se ele estiver inserido num desequilíbrio emocional, esse indivíduo tende a ter mais dificuldade em racionalizar para encontrar respostas para o problema que ele tem. E quando ele faz exercício,
especialmente de baixa intensidade, como uma caminhada, a complexidade da tarefa motora que ele tem que fazer é mais baixa. Diferentemente se ele fosse fazer um intervalado de alta intensidade, no qual o gesto técnico deveria ser mais rápido. Obviamente, ele precisa ser treinado para fazer isso, mas ele não consegue, às vezes, direcionar o foco de atenção a outras questões, porque a tarefa motora é complexa e precisa ser realizada rapidamente. Então, às vezes, um relaxamento, até mesmo se esse indivíduo se ele ficar distraído, ele pode, em algum momento, pisar errado, ou talvez, em algum momento, ele pode ter uma frouxidão articular, e isso pode trazer algum acidente. E aí, quando a gente está falando em manejo de ansiedade, a gente está falando talvez de um estado mais de um movimento no qual a complexidade ela seja mais baixa, essa intensidade é mais baixa, como uma caminhada, e como esse indivíduo ele tem uma tarefa motora mais baixa, ele consegue, dentro dos pensamentos dele, entrar num estado de fluidez, o que a gente chama de flow feeling, no qual muitas vezes uma atividade ela é tão esse indivíduo ao praticar essa atividade ele está tão conectado com essa atividade que a mente dele se esvai e nada mais importa. Então é como se ele estivesse fazendo exercício, ele fica tão integrado com aquela atividade em que ele esquece o mundo lá fora e também esquece os problemas que muitas vezes tiram o estado de relaxamento em 24 horas que ele tem. Ele fica menos tenso. E isso é muito válido e interessante. Isso é considerado uma das melhores estratégias de manejo de ansiedade, quando você faz exercícios físicos que conseguem, de uma maneira gradual, relaxar esse indivíduo. E outro ponto importante é que uma caminhada você consegue sair muitas vezes do ambiente no qual é o foco de tensão. Às vezes você está com um relacionamento um pouquinho acirrado, às vezes você está num ambiente de trabalho no qual você tem que tomar muitas decisões. E às vezes naquele momento em que você fica estressado, quando você sai daquele ambiente e vai fazer uma caminhada, isso já é sensacional. Porque quando você sai do ambiente de tensão, no qual pode reduzir a tua racionalidade por exacerbação da emoção, você pensa melhor. Você traz um componente maior de racionalidade em relação à emoção. Isso vale muito a pena. Então, quando você sai desse ambiente e faz uma caminhada, isso é interessante. Outro ponto interessante é que na caminhada você consegue também ter controle respiratório, porque você não tem uma acidose tão grande, você não hiperventila rapidamente para tirar esse CO2 e reduzir essa acidose, né? Porque quanto mais CO2 vai ficando acumulado por conta dessa hipóxia natural da contração muscular, ou seja, quando você faz uma contração muscular e aperta um pouco os vasos que estão dentro da musculatura, você necessariamente causa momentos transitórios de redução da passagem de oxigênio, e essa redução da passagem de oxigênio transitória é o que a gente chama de hipóxia tecidual. Essa hipóxia tecidual de redução do oxigênio emite um sinal de quimiorreflexo lá para o hipotálamo, e o teu cérebro como um todo, não só o hipotálamo, mas as diversas estruturas cerebrais, emitem sinais de identificação, como até mesmo acontece no bulbo, para controle respiratório, dos quais acelera a tua respiração, o que a gente chama de hiperventilação, para tentar tirar esse CO2 que tende a ficar mais acumulado. Quanto mais CO2 fica mais acumulado dentro do seu corpo, mais você produz ácido carbônico, aumentando essa acidose. Então, quando você tem, numa atividade de mais baixa intensidade, um melhor manejo, um melhor controle da respiração, até mesmo para você respirar profundamente e expirar, isso tem uma repercussão muito importante no controle da pressão arterial e também na oxigenação, o que pode te trazer mais clareza ou relaxamento, e paralelamente relaxar muito mais. Eu vou utilizar esses 3 argumentos para justificar o porquê a caminhada é considerada um melhor exercício para controle da ansiedade, especialmente quando você consegue associar também essas habilidades psicológicas, como o flow, e também
como mindfulness. O que que é o mindfulness? Mindfulness é o estado de atenção plena àquilo que você está fazendo. Então, no exercício de baixa intensidade, como a caminhada, você consegue trazer mais essas estratégias de mindfulness, ou seja, focar em que você está fazendo, curtir aquele momento, tirar aquele momento para você, relaxar, e muitas vezes você consegue pensar melhor e ter criatividade ou até mesmo clareza, oxigenar o seu cérebro para alguns problemas que, se você tivesse tenso ou num ambiente estressante, você não teria talvez a clareza e a facilidade de resolver esses problemas. Incrível, né? Faz sentido para você? Diz aqui no comentário. Por favor, se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Não deixe de seguir a nossa página, se inscreva no canal. Quanto mais pessoas nós tivermos, mais informação a gente consegue passar, mais a humanidade ganha com isso, porque conhecimento liberta. Fica assim, obrigado se você ficou até aqui, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a